Para mim, o argumento mais forte do porquê Deus existe é o argumento metafísico, é o argumento do primeiro motor imóvel. Quando nós entendemos na metafísica, nós entendemos que Aristóteles vai dizer que todas as coisas passam da potência ao ato. E quando nós olhamos o mundo material, nós vemos as coisas em constante transformação, né? Então, potência é tudo aquilo que pode ser, ato é tudo aquilo que é. Quando uma coisa, eu poderia pensar algo, eu penso, poderia nascer, eu nasço, uma coisa poderia cair, ela cai, assim por diante. Isso é o que é chamado da atualização da potência, ou seja, passa da potência ao ato, que é o que Aristóteles chama de movimento. E quando nós olhamos as coisas do mundo, elas estão em constante transformação, todas elas estão frequentemente se transformando, nós vemos tudo passando da potência ao ato. Só que aí o que vai falar Aristóteles? Uma coisa só passa da potência ao ato quando tem algo em ato anterior que faz ela passar da potência ao ato. Então, algo real faz algo passar da potência. Do mero fato de eu poder cair, não quer dizer que eu vou cair. Do mero fato de eu poder pensar algo, não quer dizer que eu vou pensar algo. Eu preciso do meu cérebro para, de fato, pensar alguma coisa. Eu preciso, sei lá, ter alguma força da gravidade para cair da cadeira ou acontecer algum movimento cinético e assim por diante. Então, algo real sempre faz com que o movimento aconteça um ato anterior. Então, justamente porque sempre um ato começa a PA, a sequência de tudo que tem no universo não pode que é sempre PA, 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 ela não pode começar em P. Por quê? Porque justamente a potência não se atualiza por conta própria. Uma coisa real tem que atualizar essa potência. Então ela começa em A. Então a sequência do cosmos é AP, APA, né? Esse A original é um ato puro, ou seja, ele é um motor que está movendo algo sem ser movido. Daí que vem o termo motor imóvel, mas essa palavra às vezes as pessoas pensam nisso de uma maneira muito mecânica, né? A palavra motor, porque a gente tende a pensar movimento como movimento só mecânico, né? Só o zóio, aqui é toda transformação. Mas motor imóvel no sentido de que ele move sem ser movido, ou seja, algo que não está em movimento, mas está movendo as outras coisas. E esse ato original, ele é anterior à matéria que é totalmente movimento, aliás, pura potência, como vai dizer Aristóteles, e a física quântica vai super nessa linha. É anterior ao tempo, porque o tempo vai passando, o tempo vai medindo o movimento. Ele também origina toda a sequência causal do cosmos. Ele é originador da ordem, e portanto vai dizer Aristóteles a inteligência. E esse que é imaterial, atemporal, originador do cosmos, início da sequência causal, a gente chama de Deus. Legal. A gente tem várias objeções, eu não vou me aprofundar nisso porque eu vou apresentar brevemente um argumento que eu acho forte para o ateísmo, mas você tem o Stephen Hawking, por exemplo, físico, provocador, dizendo que antes do Big Bang não existia tempo, portanto, como a gente concebe um ser que teria criado alguma coisa sem tempo? Existe um argumento também, a falácia do conjunto, que você descreve essas relações causais entre objetos que pertencem ao mundo, mas não necessariamente essa ideia de que tudo tem uma causa se aplica ao conjunto como um todo, que seria o universo. O Bertrand Russell comenta, inclusive, que se Deus é incausado, por que o universo não poderia ser incausado também? Então, existem algumas problematizações assim. Mas o argumento que eu queria comentar, qualquer coisa você faz a réplica depois, é aquele sobre o qual a gente já passou brevemente, que é o argumento do mal, o argumento evidencial do mal, do William Rowe, que especifica não aquele mal humano que você já mencionou, decisões ruins e estúpidas de seres humanos de diferentes perspectivas teológicas, mas um mal desnecessário. É difícil justificar porque um cervo, por exemplo, num incêndio, cai, agoniza de dor, preso ali entre árvores, se queimando por horas. Por que Deus não cessa aquele sofrimento desnecessário? Você tem pandemia, você tem terremotos. Recentemente na Venezuela a gente testemunhou algo horrível nessa direção. Esse argumento eu acho que é o mais poderoso porque é difícil você encontrar uma justificativa razoável para a existência de um mundo tão cheio de desgraça. No final das contas, o que eu vejo é muitos teólogos, filósofos da religião teístas recorrendo ao teísmo cético, ou seja, a desculpa de que é um mistério de Deus. Mas para mim isso é jogar a toalha e falar, olha, eu não consigo rebater porque o negócio é complicado mesmo. Sim. Então, tentando ser breve sobre todos eles,
Sobre a questão de antes do Big Bang não haver tempo, um dos formuladores da teoria do Big Bang foi justamente o padre Lemaitre. Muitas pessoas no começo descartaram a teoria do Big Bang e falaram que isso era criacionismo oculto, porque é por óbvio. As pessoas se perguntavam e falavam, se tem um Big Bang, tem um Big Banger, ou seja, tem uma origem, e isso vai colocar a pergunta da origem do Big Bang. Justamente o argumento está falando que se você tomar a origem do universo como o Big Bang, então é natural que ele seja a origem do tempo, porque Deus, de fato, ele é realmente anterior ao tempo, mas ele é anterior ao tempo, não a criação dele. Depois sobre o fato não é que o conjunto inteiro, do nada agora o conjunto precisa ter uma causa, não é isso. É que a sequência causal precisa se originar, porque a sequência causal está acontecendo. É um problema de contingência versus necessidade. Se a sequência existe, ela tem um começo. Por definição, não tem como uma sequência existir e não ter um começo. E depois sobre, e daí entra no argumento do mal, o argumento do mal, para mim, ele se resolve de maneira muito simples quando você olha o tema da eternidade, porque, de novo, eu acho que Deus não fez um mundo no qual este mundo material é a única coisa que existe. Esse mundo material, ele é só um pedaço do todo, ele é só uma pequena parte do todo. E eu diria que, eu insisto nisso, porque outro dia me perguntaram também, poxa, pessoas deficientes, todas as outras. E eu até falei, as pessoas deficientes são favoritas de Deus. Ou seja, no fundo, a forma como eu enxergo isso Deus se compadece mais do que nós desses sofrimentos e ele retifica isso no plano da eternidade. Mas isso é uma questão de fé, que vai haver essa retificação, né? Sim. Não, mas é uma questão de fé. Não. Eu acho que é possível demonstrar a existência de Deus, mas a providência divina é um ato de fé. Uhum. Eu acho que, pelo que nós estamos falando, eu entendo isso como razoável, não como provado. Razoável que eu quero dizer que faz sentido, não tem coerência interna. Mas eu já acho que é bom acreditar, consola, pensar que vai ter esse céu, esse mundo perfeito depois, mas eu não acho razoável. Mas aí são as nossas divergências de visão de mundo.